O termo narcisismo vem do mito grego do jovem Narciso, que se apaixonou por seu próprio reflexo numa poça d'água. O transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico de saúde mental conferido a indivíduos que tendem a superestimar suas habilidades e a exagerar suas conquistas. Eles se sentem grandiosos. O problema ocorre quando esses comportamentos afetam a vida social e a profissional do indivíduo. Nós convidamos a psiquiatra Thaís Bassi para falar mais sobre narcisismo. Narcisismo é uma doença? Eu acho que depende muito da visão, porque se a gente fala nos conceitos da psicologia, por exemplo, todo mundo tem um certo grau de narcisismo, que seria, de uma maneira bem simplista, é a energia psíquica que a gente investe na gente mesmo, para a gente ter o nosso bem-estar, para a gente ter saúde física e mental também. Agora, na visão da psiquiatria, o narcisismo se encaixa dentro do que a gente chama de um transtorno de personalidade narcisista. E como o próprio nome diz, o transtorno tende a ser algo que é patológico. Então, isso traz sofrimento para os sujeitos, traz sofrimento para quem está em volta, e aí sim tem grandes prejuízos. É possível perceber a tendência narcisista já na infância? Se for, é possível tratar para evitar a progressão do transtorno? Eu falo que a nossa personalidade vai sendo formada e desenvolvida ao longo dos anos. Então, a maioria dos transtornos de personalidade a gente consegue dar o diagnóstico depois dos 18 anos. Em alguns casos raros, a gente percebe algumas características na infância, mas a gente precisa do acompanhamento de pelo menos um ano. E nessas situações, o acompanhamento psicoterápico pode ajudar. Um narcisista tem compaixão ou empatia pelo próximo? O narcisista, diferente do psicopata, por exemplo, né, que falta empatia e ele tem aquela maldade gratuita, ele tem pouca empatia, eu diria, porque ele se coloca no topo e as necessidades dele são sempre mais importantes do que as dos outros. Então, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender os sentimentos e as necessidades das outras pessoas. Uma pessoa consegue reconhecer que é narcisista? Olha, isso aí é muito difícil, porque requer, né, um autoconhecimento muito grande. A maioria dos transtornos de personalidade são o que a gente chama de egossintônicos. Então, a pessoa não tem a percepção de que aquilo é disfuncional, de que aquilo é mal adaptativo. Então, dificilmente ela vai buscar ajuda, e o caminho mais fácil, a tendência é sempre de culpabilizar o outro. Então, não sou eu que sou narcisista, você que não reconhece as minhas várias qualidades. Existe alguma maneira de tornar o convívio com o narcisista menos doloroso e problemático? É muito difícil a convivência com o narcisista, porque eles têm essa tendência de sempre te jogar lá para baixo e enaltecer as várias qualidades deles. E a partir do momento que você tem esse entendimento de que é o comportamento da pessoa, é o funcionamento dela, é o modus operandi, você muitas vezes passa a sentir pena. Em algumas situações, o convívio acaba sendo muito intenso e inevitável. E isso é muito difícil. A pessoa pode precisar de um suporte psicológico. É aquela frase que eu falo, né? Eu faço terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. O narcisista com certeza precisaria de terapia, mas raramente busca ajuda. Por que tem tantas mães narcisistas? Um ponto importante da gente falar é que é o seguinte, não é que a mãe se torna narcisista. A gente está falando de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista e que veio a ser mãe. Se a gente parar para pensar na frequência, o transtorno de personalidade de narcisista não é tão frequente assim. Varia de 0 até 6,2% da população. E isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que hoje a gente tem essa tendência grande de banalizar todos os transtornos mentais. Então, é muito fácil você se diagnosticar com TDAH, com o espectro autista, com bipolaridade, e é uma forma de você não saber com as suas questões. Então, eu vejo também muito esse movimento das pessoas culpabilizarem, né, a mãe narcisista, ao invés de olhar para as suas questões, para o seu comportamento. Uma mãe narcisista consegue amar o seu próprio filho? Eu diria que consegue, mas a maneira dela, diferente das expectativas que a gente cria daquele amor maternal, incondicional. O amor dessa mãe vai estar vinculado justamente à admiração que ela vai receber dessa criança e quanto que essa criança vai reconhecer também as várias qualidades que ela tem.
quais as características mais notáveis do transtorno narcisista, além de comportamentos de grandiosidade, falta de empatia e relacionamentos conturbados? São pessoas que têm uma necessidade muito grande de serem admiradas, de serem reconhecidas, serem notadas, seja pela inteligência, pela beleza, pela força física. São pessoas que tendem a ter muita inveja também de quem ocupa posições mais altas do que elas, e muitas vezes elas podem ser os chamados alpinistas sociais. Então, não importa que eu tenha que passar por cima de você ou quem quer que seja, para eu atingir o meu objetivo e continuar na minha posição de ser admirado por todos. São pessoas que têm muita dificuldade em lidar com a crítica e muitas vezes eles reagem de uma forma mais intempestiva. E, no fundo, eu diria que o narcisista esconde uma autoestima muito baixa e que ele tenta, se reafirmar o tempo todo por meio dessas fantasias de grandeza, nas várias esferas da vida. Uma pessoa narcisista consegue lidar bem com outro narcisista? Olha, é uma briga forte, um cabo de força, porque os dois têm justamente o mesmo temperamento, o mesmo caráter, e esse movimento de tentar humilhar o outro enquanto ele tenta se engrandecer. E aí vai depender de quem ganha essa briga, que vai ser muito intensa. O narcisista pode ter depressão? Sim, acredito que os episódios depressivos podem acontecer ao longo da vida, conforme ele vai tendo os prejuízos na esfera social. As pessoas que convivem com o narcisista podem se afastar dele, podem ridicularizar ele. Dentro da família isso também é muito complicado, traz muito sofrimento, então a depressão pode vir como uma consequência. Além disso, uma outra coisa que a gente vê com o passar do tempo, com o envelhecimento, com a diminuição da beleza, do vigor, da força física, da capacidade intelectual, isso é uma coisa que pega muito neles, justamente pelo comportamento narcisista. Existe cura para o transtorno de personalidade narcisista? A gente ainda não criou a pílula mágica que faça com que alguém deixe de ser narcisista, mas o que pode ser um ponto inicial é a pessoa olhar para si e reconhecer os prejuízos, porque a nossa personalidade ela tem dois componentes. Tem o temperamento, que esse é mais difícil da gente modificar, tem um componente genético, ele é inato. E tem a parte do caráter, que a gente consegue aprender com as nossas próprias experiências, com o ambiente que a gente está em volta. A partir do momento que o narcisista tem essa percepção, a psicoterapia, o apoio psicológico podem ajudar ele nesse movimento de olhar para si e conseguir modificar o comportamento que é disfuncional. Só reforçando aqui o recado que se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal.